Já diz o velho adágio, primeiro viver, depois filosofar. Pensemos em educação, segurança, transporte, habitação, mas sem saúde nada disso poderá ser desfrutado. Então a questão da saúde é premente, a questão da saúde não é estratégica, ela é crítica, é fundamental ter saúde. E a saúde aqui no Estado anda, digamos assim, deixando a desejar já de alguns anos a partir de uma ostensiva constatação da precarização da rede de saúde pública, da rede oficial de saúde. Este é o tema dessa conversa, quando nós vamos conversar com um dos protagonistas desse cenário, que é o médico, e nesse caso representado pelo presidente do seu sindicato, presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, o médico Otto Batista, com quem a gente passa a conversar agora. Otto, os médicos estão agendando a paralisação já para esse mês, né? Num protesto, me parece, alinhavado nacionalmente com relação às condições em favor do SUS. O que está pegando desde que o SUS é reconhecido até internacionalmente como um modelo muito bom de universalização da saúde? O que tem acontecido, é justamente o subfinanciamento do SUS. O SUS entrou como com um modelo que, na época do SUDES, você tinha situações aí que abrangia toda a população, sem distinção, aquele que contribuía ou que não contribuía. Tomou uma proporção enorme, porque você sabe que o Brasil é um país continental, tem uma população que multiplicou muito rápido e, consequentemente, você precisaria de ter uma logística adequada para poder atender essa demanda. Infelizmente, nós tínhamos hospitais aí de 50, 60 anos atendendo da mesma maneira quando ele foi inaugurado e temos também situações em que hospitais que sofreram a má gestão, né? Consequentemente, acabaram se deteriorando, a manutenção, conservação, e a parte de pessoal também, ela ficou muito carente. A estrutura cresceu, mas houve uma carência de mão de obra, a população cresceu precisando de assistência e não tem o número de profissionais suficientes eleitos para poder absorver essa demanda, levando ao colapso. Há 10 anos, né, a categoria médica já vem lutando a nível do Congresso Nacional justamente sobre a PEC 29, que agora, depois desses 10 anos, tomou o caminho do Senado, mas você imagina que durante esses 10 anos a saúde pública ela ficou subfinanciada com os mesmos valores. A população cresceu, os problemas cresceram. Hoje você tem exames diagnósticos de alta complexidade que geram um custo e você precisa de mão de obra. Consequentemente, você vê aqui até mesmo concursos públicos. Aqui para o Hospital das Clínicas, aqui em Vitória, você não tem realizado. Você tem o recurso, mas você não pode promover o concurso público. E aí, situações das mais inusitadas possíveis, onde você, de repente, tem um investimento de um aparelho, onde você não tem um técnico para colocar na prática. Ou então você faz uma estrutura faraônica num deserto desse do Nordeste, onde se degrada, entendeu? E acontece toda a degradação na estrutura física, sem ser utilizado. Então, é uma má gestão, uma boa parte das estruturas que foram construídas ao longo desses todos os anos foram por indicação política, para privilegiar correligionários, em que não atenderam aquela comunidade, aquela região e aquela população. Você sabe que a população hoje migrou para os grandes centros, para a região metropolitana, e você tem exemplos aqui, que é a própria Grande Vitória, são os mesmos hospitais públicos dos últimos 30 anos. Otto, agora uma questão, até que ponto, sem sonhar e sem ser poeta, até que ponto vocês como participantes desse processo, como os médicos, né, vocês provêm a mão de obra, até que ponto vocês têm acesso, digamos, à parcela que é alocada no orçamento do Estado para a saúde, até que ponto vocês têm o poder de opinar, pelo menos, e deliberar sobre isso? Foi uma boa pergunta. Ajudar a pensar conjuntamente. Justamente. Olha, os recursos, tanto federal como também estadual, eles já são calculados lá dentro da própria administração. E vai encaminhado para os conselhos, no caso o Conselho Estadual de Saúde. A pizza já vem pronta. E o conselho, na maioria das vezes, você precisa de voto. Às vezes é questionado valores, mas infelizmente, quando você tem o lado de oposição ou de questionamento, às vezes é vencido pela maioria. Isso é uma coisa crônica que vem se arrastando há muito tempo e a gente tem recorrido muito ao Ministério Público para discutir determinadas situações que são colocadas com recursos, entendeu, que são alocados na saúde ou para a própria estrutura de saúde, em que nós não concordamos, que muitas vezes passa pelo Conselho e aí a gente tem que apelar
para o Ministério Público, para que tome providência e faça uma investigação da veracidade desse recurso, se ele foi realmente alocado, se foi destinado. Existem situações, ao nosso ver, que recursos que a gente tem que cobrar da capacitação do servidor público da saúde. Tanto na urgência e emergência, como na parte burocrática. Então, tem formações de várias maneiras, vários cursos de gestão pública, atenção básica, etc. Mas a gente quer que esses recursos sejam alocados e direcionados para o servidor público efetivo, concursado, o estatutário que está lá. E a gente tem visto que isso tem contemplado também pessoas que não são efetivas, do governo do Estado, do próprio município. Isso aí é uma grande perda. É uma grande perda que acontece em termos de recursos que poderiam estar direcionados também de outra maneira. Então, são esses pontos, como você questionou, se a gente tem como fiscalizar, a gente tem conhecimento. Aquele que não tem como a gente protestar, votar contra, a gente tem que apelar na parte do Ministério Público. Em 9 minutos, a gente conversa com o presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, Otto Batista. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo, Otto Batista. Otto, num pequeno resumo da ópera, nossa questão é mais de recursos ou de gestão? As duas coisas. Sem recursos você não tem gestão. Você tem uma precarização enorme. A improvisação, né? Improvisação. Uhum. O próprio servidor, até mesmo o efetivo, ele acaba ficando desanimado. Agora, o recurso é fundamental. A saúde já se arrasta há décadas e a gente está fazendo esse movimento a nível nacional. A gente, como presidente do Sindicato dos Médicos, até pela Federação Nacional dos Médicos, em que, junto com as outras entidades, é uma preocupação enorme e a gente quer sensibilizar, a gente quer puxar a população para o nosso lado. Eu quero que ela tenha conhecimento que nós estamos preocupados com o SUS. E o SUS é nosso. E a gente também quer sensibilizar o gestor. Com essa paralisação que vai acontecer dia 25, a gente quer apoio do gestor, porque é de interesse dele, para ele gerir melhor, para ele ter recursos melhores, para ele capacitar os seus servidores. Então, a gente quer a participação, a colaboração. Então, nós encaminhamos até mesmo os ofícios a todos os secretários municipais de saúde e o estadual, para que não tenha nenhuma medida arbitrária, que entenda que esse é um movimento que é de interesse também para eles, que não tome nenhuma maneira de cortar ponto. Nós estamos avisando a população que fique sabendo que no dia 25 de outubro vai ser um dia de mobilização para bem deles. A gente quer que a população nos apoie e que até não se direcione para os ambulatórios, para as unidades em que tem atendimento eletivo, que não é de urgência e emergência, porque a urgência e emergência vai funcionar normalmente. As cirurgias de urgência e emergência vão funcionar normalmente, mas as cirurgias eletivas, as consultas eletivas, os exames diagnósticos, a gente já está contando, fazendo um trabalho para avisar todos os colegas no estado todo, para que tenha esse dia de protesto, que tenha todo o apoio do gestor, que não tome nenhuma medida de perseguição, de corte de ponto, que a situação vai colocar. Então, realmente, esse gestor não está preocupado com a saúde. Então, esse movimento é um movimento no Brasil inteiro. Tá? E tem essa preocupação de brigar com um maior aporte de recursos para a saúde, para que a bancada federal se sensibilize, o Senado se sensibilize, os deputados estaduais se sensibilizem. Que nesse dia nós estaremos levando um documento para a Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia Legislativa, para o Ministério Público. Encaminharemos ao governador do estado para deixar bem claro que a classe médica está preocupada com o SUS. Nós estamos preocupados com a população brasileira, com a forma que está sendo dada, a atenção da forma que está sendo dada a essa população. É elogiável realmente a iniciativa, digamos assim, a solidariedade da categoria. E inteligente que isso aconteça em nível nacional e não localizadamente estadual, para descaracterizar uma ação localizada daqui. Agora eu te pergunto, essa precarização da nossa... Vamos voltar para a realidade capixaba, que é onde nós vivemos. Essa precarização da saúde pública capixaba, ela é recente? Isso é um processo que apareceu assim? Ou isso vem sendo construído de maneira perversa ao longo desses anos todos? Isso já vem de longas datas. Né? Entendeu? Muitos anos, muitos anos. E o papel do sindicato e as entidades médicas, ela já... Então o que se divulgou, o que se proclamou, o que se anunciou sempre aqui, do ponto de vista de realizações nessa área, não correspondia com a realidade da área? Não, sem dúvida alguma, que aí é só entrar no corredor da urgência e emergência, você já fica sabendo. Faltam leitos de retaguarda. A urgência e emergência fica com todos esses pacientes no corredor. É lógico que aguardando, a Secretaria Estadual de Saúde está tomando providência para buscar leitos
Mas não era para poder ser dessa maneira. Os recursos que a gente quer é mais leitos. Então vai ter inauguração do novo Dório Silva, vários hospitais que estão sendo construídos, o São Lucas. A gente só está aguardando que a partir do momento que inaugurar o Dório Silva, que tem centenas de leitos, o próprio Hospital São Lucas, como é que vai estar a urgência e emergência depois da inauguração e colocar em a manutenção na rotina, né? Da rotina. E uma preocupação maior nossa é justamente a terceirização. É um outro segmento que nos preocupa muito. O governo do Estado tem condições, tem técnicos competentes para gerir essa estrutura da saúde. E nós, como sindicato médico, não vemos nenhuma necessidade de terceirização. Nós não conseguimos entender, pela nossa experiência, que a terceirização, a gente tem exemplos em São Paulo, em que todo aquele lugar em que foi terceirizado, ele teve um custo de 30% a 40% a mais. A expectativa é o contrário, né? A expectativa é exatamente o contrário, né? Para melhorar a qualidade do atendimento, mas o custo aumenta. Até mesmo o atendimento a esse paciente. A gente já fez denúncia desde quando inaugurou o Hospital Central, na gestão passada, em que a terceirização seria ruim. Ficou um hospital de porta fechada, que só recebe pacientes através da central de vagas, mas que nós vimos que tinham leitos ociosos. Por que esses leitos estavam ociosos? Por você tendo corredores aí lotados de pessoas aguardando vaga. Então, são situações em que, a partir que tem uma gestão privada, através de um OCIP e um OS, a gente fica preocupado se existe uma comercialização, entre aspas, uma negociação ou um privilégio para determinadas pessoas ou algum segmento, para aqueles leitos estarem sendo disponibilizados. Então, a gente quer transparência, e a transparência só acontece onde você tem democracia e onde você tem uma gestão pública de saúde sendo feita pelo gestor, pelo secretário estadual de saúde, pelos seus técnicos e pelo governador do estado. Como é que está, de novo, sempre se fixando na nossa realidade? Como é que está hoje a interlocução com o governo nesse aspecto? Olha, está sendo assim, média interlocução. Nós temos alguma pauta extensa com o governo do estado, tanto a nível da Secretaria de Administração, que é justamente a nova forma de se pagar o médico, a forma de salário, que é o tal do subsídio, onde você pega todos os penduricalhos, coloca num valor único para poder estar contemplando esse médico. Por quê? Só rapidamente você tem uma ideia do subsídio. Hoje o médico ele tem um salário base, tem o adicional de plantão, ele tem a insalubridade e tem uma gratificação. Se esse colega médico aposentar hoje, ele só fica com o salário base, R$ 2.300, R$ 2.500. Os penduricalhos ficam para trás. Se ele tiver um AVC, ficar de cama, ele só fica com esse valor do salário base. A proposta nossa, apesar de ser o último segmento do governo do estado que ainda não entrou em acordo de negociação com o subsídio, foi a saúde. E a gente já tem mantido reuniões com o pessoal da Vocês querem incorporar essa remuneração fixa? Mas existe uma forma de cálculo que nos preocupa, para quem está entrando agora, para quem está prestes a se aposentar, para quem está no meio da carreira. Então isso precisa ser discutido, nós temos a nossa conta, queremos ver a conta da Secretaria de Administração do Estado, entendeu? Mas isso já vem se arrastando. Isso é uma pauta que está médio a resolução. A outra situação é a questão salarial. No governo passado, nós negociamos, entendeu? Sem nenhuma dificuldade, o aumento do médico em que veio escalonado, ano a ano, nos quatro últimos anos do governo Paulo Artung. Resolvemos uma situação sem desgaste, sem movimento paredista, sem greve, sem nada. É uma outra situação que ainda não está sendo discutida ainda. É lógico que nós estamos no mês de outubro, então 10 meses já se passaram. O tempo foi dado. Então nós estamos aguardando, já oficializamos o próprio governo nesse sentido para a gente sentar para conversar. E uma outra situação é justamente a terceirização. É uma preocupação nossa. Nós teremos um fórum dia 4 de novembro, em que nós estamos trazendo palestrantes de fora, inclusive gente ligada ao Tribunal de Contas de São Paulo, onde saiu o parecer negativo sobre a terceirização em São Paulo. Então, é um momento importante para a gente sensibilizar gestores e a própria população e até o pessoal ligado à área de direito para tomar conhecimento dessa coisa que está sendo colocada como uma grande solução, entendeu? Em que, no fundo, é uma grande despesa e em que a população acaba desassistida como ela está vivendo agora.
Otto, muito grato pela sua presença aqui nos nossos 9 minutos. Da mesma maneira, eu agradeço essa oportunidade, estamos sempre à disposição e contamos com o seu programa no sentido de deixar a população ciente de que dia 25 é um movimento para ela, para defender o SUS para a população brasileira, em que no dia 25 elas colaborem com esse movimento, não se direcionem às unidades de saúde e que tenham um pouco de paciência, que todas as consultas vão ser reagendadas, todos os exames serão reagendados no dia 25 de outubro. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do presidente dos Sindicatos Médicos do Espírito Santo, Otto Batista. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.